Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então aí aos nossos vídeos sobre movimentos terrestres, mas agora mais precisamente falando dos movimentos lunares, né? Então vamos lá. Ó. Você tem o hábito de observar a Lua? É possível ver que esse astro facilmente ver esse astro facilmente do local onde você mora? Então tem uma figura ali que representa, né, a Lua cheia vista de São Paulo. Muitos calendários indicam as fases da Lua ao longo do ano. Não sei se você já reparou aí, né? Nos calendarinhos vem os numerozinhos da Lua lá, as imagenzinhas da Lua lá em cima. Você sabe como é possível a gente prever isso aí, pessoal? O ser humano sempre buscou entender esses fenômenos que observa-se na Lua, né? Procurando também usar esse conhecimento para fins práticos, né? Quem nunca ouviu falar que tal época, tal lua é melhor para cortar o cabelo, tal lua é melhor para pescar, tal lua é melhor para plantar isso ou aquilo, né? Cada cultura criou explicações próprias para os fenômenos que se repetem, como o dia e a noite, as estações do ano e também as fases da lua, né? Por meio da observação da natureza e do céu. Entre outras funções, essas explicações ajudavam as pessoas a se orientar no espaço, a marcar o tempo, né? Datas, períodos, construindo calendários, por exemplo, e a escolher a melhor época para cultivar e colher plantas, caçar ou pescar. Então vamos ver como que isso funciona. Para explicar os fenômenos naturais, a ciência garante, geralmente se vale da construção, hoje está complicado, né? Da construção de hipóteses seguidas de observações, experimentos, construção de modelos e novas teorias. Esse trabalho pode levar a novas tecnologias e novos processos que impulsionam ainda mais o desenvolvimento científico. O aperfeiçoamento de telescópios, por exemplo, ajudou os cientistas a fazer observações mais precisas da Lua. Hoje sabemos que ela tem um diâmetro de cerca de 3.476 quilômetros, pouco mais de um quarto do diâmetro da Terra, né? Veja a figura 5.14 aí que mostra isso, né? Tem essa representação da Terra e da Lua na mesma escala de tamanho. A distância entre eles está completamente desproporcional, né? Porque é uma distância extremamente alta. Também sabemos que a Lua praticamente não tem atmosfera, nem foi detectada nela qualquer forma de vida. Há algumas evidências de fragmento de gelo espalhados nos polos norte e sul da Lua, mas acredita-se que seja impossível encontrar água na Lua, apesar dessas características aí, tá, pessoal? Então, os satélites naturais, ou luas, são os astros que giram em torno dos planetas. Além deles, há os satélites artificiais, que a partir de 1957 começaram a ser colocados em órbita ao redor da Terra. Os satélites lançados têm como função a comunicação e o estudo do planeta. Então, ai, nossa, mas poluição e tá lá no espaço e ai, eu não uso isso, não sei como que é tão útil no planeta. Gente, só para vocês terem uma dimensão do quanto a gente usa isso, nenhuma dessas comunicações, nem mesmo essa videoaula, muito provavelmente seria transmitida para você sem o uso de satélites hoje, né? Transmissão de internet de altíssima velocidade, transmissão, uso de GPS, geoposicionamento, tudo isso aí só é possível em algumas categorias específicas por satélite. Outras coisas são torres de transmissões aqui, né, no planeta mesmo, mas muito do que a gente usa hoje depende dos satélites, né? Outra feição possível da superfície não há vulcões na Lua, porque ao contrário da Terra, a parte interna dela está completamente solidificada, ou seja, a gente não tem a presença de magma, a parte líquida abaixo das camadas das placas tectônicas ali, né, pessoal? Então, a Lua ela é compacta, esférica ali, uma coisa solidificada. Reparem na imagem de baixo que a Lua apresenta, né, certas crateras e montanhas. Ou seja, quando a gente vê, como está representado um pouquinho em cima da minha imagem aqui, ó, esses buracos, essas sombras aqui, são grandes montanhas, né? São crateras gigantescas vistas, né, da Lua. Olhando daqui assim, dá uma sensação de ser algo pequeno, mas você tem que imaginar que a gente está muito distante aqui, né? A gente está a quilômetros aí de altitude aqui. Então, se você se aproximar lá e chegar lá, você não tem essa dimensão de imagem. Você vai ver várias crateras e cadeias de montanhas, né? Por causa das deformações que a superfície lunar apresentam através dos impactos de meteoros e meteoritos que atingem a Lua. Então, cada buraco desse aqui provavelmente é um impacto de algum meteoro ali, né? Algum meteorito que
se impactou com a superfície lunar. Essa imagem aqui, sem ser ampliada, é a imagem vista por um telescópio, né? Repare que aqui existem manchas. Tá vendo essas manchas escuras na Lua? São o que nós chamamos de mares lunares. Os mares lunares, obviamente, não é mar, igual os nossos mares e oceanos aqui na Terra. Essas manchas, muito provavelmente, são formadas por rochas de basalto, né? Que são resultados do derretimento das rochas de meteoritos em impactos com a Lua. Ou seja, forma uma superfície escura de fragmentos de basalto. Para quem não conhece, o basalto é uma pedra preta, né? Bem escura, comum aí em substrato de aquário, o pessoal usa para ficar bonito. Deixa eu ver onde mais usa esse basalto agora. Se eu não me engano, alguns tipos de piso e azulejo usam basalto, ou um basalto falsificado ali, mas imita a cor dele, é algo bem escuro, beleza? Então, esses mares que a gente fala aqui nada mais são do que as manchas criadas por derretimento, né, de solo e meteoritos no impacto com a Lua aqui, né, gera muito calor, mas a gente tem aqui essas manchas escuras formadas, então são os mares. Cada mar desse aqui tem um nome específico para quem estuda, né, a Lua, né, pessoal que parte para esse lado aí de estudo. Cada cratera dessa aqui, cada valeta, cada montanha tem um nome específico, tá? Então, pra gente não vale a pena ficar decorando esse tipo de coisa agora. A distância média entre a Lua e a Terra é de 384.400 quilômetros. E a temperatura do satélite, ou seja, da Lua, varia cerca de 105 graus positivos durante o dia, ou seja, dá para fritar um ovo tranquilamente, e cerca de menos 155 graus Celsius à noite, ou seja, dá para morrer de hipotermia também. Então você frita um ovinho durante o dia e morre de frio à noite. Pessoal, aqui vale lembrar do seguinte: a gente tem 384.400 quilômetros. Uma curiosidade aqui é a seguinte: dentro desses 384.400 quilômetros é espaço suficiente para que a gente pegasse todos os planetas do sistema solar, que eu não tenho nenhuma imagem bacana aqui, rápida. Se a gente pegar todos os planetas, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte, Vênus, Urano, e colocar todo mundo no espaço existente entre a Terra e a Lua, eles caberiam certinho aqui. Ou seja, caberia cada planeta nesse espaço. Ou seja, isso dá para representar o quão distante a Lua está da Terra. Mesmo que a gente a enxergue durante a noite aí, a gente consiga enxergar ela e parece ser tão próxima da gente, né? Porque a gente consegue enxergar. Isso aqui representa uma distância extremamente, mas extremamente alta ainda, né? Sendo possível caber todos os planetas da nossa galáxia ali, né? Da Via Láctea, né? Do Sistema Solar nosso ali dentro. Olha pra você ver que bacana. A Lua completa uma volta ao redor da Terra, ou seja, ela gira em torno da Terra, obviamente, né? E a sua duração é de 27 dias e 8 horas aproximadamente. Então a gente chama de revolução. Aqui a gente não chama de translação, né? A gente chama de revolução. É a volta do astro em torno do planeta. Ela também realiza um movimento de rotação no próprio eixo. Aqui o nome é o mesmo, rotação. Então ela apresenta o processo de revolução e rotação, ou seja, o giro dela entre ela mesma e o giro dela em torno do planeta Terra, leva o mesmo período, que são 27 dias e 8 horas. Então, como o tempo dos dois coincide, toda vez a gente enxerga o mesmo lado da Lua, né? A gente não troca ela de lado, a gente sempre enxerga a mesma superfície da Lua, quando ela está voltada para a gente. E a gente não consegue ver os outros lados, porque coincide os períodos de rotação. Ou seja, se eu tô, uma representação bem chula aqui com os meus dedos, né? Se eu tô com a frente da Lua voltada para a Terra aqui, ela tá girando ao mesmo tempo que eu tô girando. Então quando eu volto a enxergá-la, eu tô vendo de novo a mesma face que já girou, né? É bacana isso aí porque todo mundo no planeta tem a visão da mesma superfície da Terra, né? Isso não varia. Então olha só, a gente traz aqui um texto de conexão, né, com o dia a dia aqui, e ele traz a exploração da Lua. Até hoje, 12 astronautas colocaram seus pés na superfície lunar. O primeiro a realizar tal feito foi o americano Neil Armstrong, em 1969. Na época havia uma corrida espacial, né, que acontecia dentro do período de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Me corrija aí se eu estiver errado,
né, com o Delgadão lá, o Delgadão vê isso aí para vocês. Mas que eu saiba é realmente do período da Guerra Fria, né? Então existia uma competição muito grande entre as grandes potências, União Soviética e os Estados Unidos, né? Aquela guerra comunismo, capitalismo, quem é mais forte, né? O poderio militar e desenvolvimento tecnológico, aquela coisa toda. Então o que acontece? Tinha uma corrida espacial muito grande, quem queria chegar à Lua primeiro, né? Aquela briguinha de ego, né? Quem é melhor, né? Ah, o meu celular custou R$ 1.000. Ah, mas o meu custou 1.200. Ah, não, mas o meu cachorro peida fedido. Ah, o meu peida mais fedido ainda, não importa o quão fedido seja o peido do seu. Sabe essa coisa? Então, não seja esse tipo de gente, tá? O que aconteceu? Nessa época existia essa competição, né? Essa coisa. Então, ó, nessa época que havia, iniciou em 1957, né? Com o lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra, que é essa figura 5.16 aqui, ó. Né? Ele é pequenininho, ó, 58 centímetros de diâmetro, fora as antenas, né? Considerando as antenas, não dá muita coisa a mais. Lançado pela União Soviética, em órbita ao redor da Terra, o satélite transmitiu sinais de rádio para a Terra por 23 dias, até se incendiar em contato com a atmosfera durante a volta. Ou seja, ele não pega fogo enquanto está na estratosfera, fora da quantidade de oxigênio, né? Porque eu preciso do oxigênio para queimar, lembra a pirâmide do fogo? Então, quando ele entra em contato com a atmosfera onde possui oxigênio, ele começa a atritar demais, gera calor e pega fogo, né? Foi isso que aconteceu com ele. Então, o lançamento do Sputnik surpreendeu os Estados Unidos, influenciando a corrida espacial entre os dois países nessa época. A exploração da Lua começou em 1959, quando sondas lançadas pela espaçonave soviética Luna voaram ao redor da Lua, se chocando com o solo. Na mesma época, missões americanas fotografaram a superfície do planeta, já preparando o terreno para explorações com astronautas. Durante os 9 anos do programa Apollo, de 1963 a 72, a NASA, a Agência Espacial Americana, enviou ao espaço 22 missões, 6 com astronautas. Em 1969, a nave Apollo 11, que fazia parte desse programa, foi a primeira nave tripulada a pousar na Lua. 2 de seus tripulantes andaram no solo lunar. O americano Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua, junto com o parceiro Edwin Buzz Aldrin. Coletou amostras de solo lunar para análise, instalando aparelhos científicos e transmitindo imagens para a Terra. A missão completa durou 8 dias e Armstrong e Aldrin caminharam na superfície da Lua, na região batizada de Mar da Tranquilidade, por 2 horas e 45 minutos. Pessoal, esse Edwin Buzz Aldrin aqui, eu não sei. Fica de tarefa aí para vocês. Buzz Lightyear do Toy Story vem daqui? Buzz Lightyear? Eu acredito que sim. Bom, fica aí a tarefa para vocês darem uma pesquisada nisso aí e trazer pra gente depois, beleza? Então, olha só, a caminhada dos astronautas foi transmitida ao vivo pela televisão americana e assistida em todo o mundo. Os últimos a pousarem na Lua foram Eugene Cernan e Harrison Schmitt, em 1972. O tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, Marcos Pontes, que hoje é nosso ministro, né, da cultura, da ciência e tecnologia, ele foi o primeiro brasileiro a viajar para o espaço, né? Foi o primeiro cara que conseguiu, né, primeiro brasileiro a sair da estratosfera terrestre aí. Em 1998, ele foi escolhido pela Agência Espacial Brasileira e pela NASA para integrar essa viagem à Estação Espacial Internacional, a ISS, que aconteceu em 2006. Já tem um tempinho já, né? 14 anos que o cidadãozinho foi para fora do país. Pessoal, só uma curiosidade aqui. Repare que aqui ele fala, o tenente-coronel da Força Aérea Brasileira. Isso não é curiosidade, não é coincidência não, tá? Os cientistas da NASA, esses caras que vão à Lua, são caras extremamente treinados, pessoal. São coronéis, são pessoas de anos de vida na aeronáutica, no exército americano. São caras que já fizeram trocentas horas de voo, de jato, de tudo quanto é tipo de avião específico. Além do cara ser um nerd completo, é muito estudo. Esses caras têm mestrados, doutorados, PhDs, artigos. São caras extremamente estudados, então são pessoas
completamente evoluídas no sentido para executar essa missão. Os caras têm um preparo psicológico absurdo e um preparo físico extremamente alto também. Então, assim, não é para qualquer um virar astronauta, não, pessoal. É um negócio, assim, de tirar o chapéu mesmo. Tanto na disciplina quanto, né, como que a gente fala? Disciplina e foco, né, para atingir um nível de sucesso desse e conseguir esse tipo de proeza aí, digamos assim, né? Agora, quem sabe vocês aí que estão assistindo esse vídeo ainda tenham idade para chegar num período onde vai ser possível pagar, né, para ter uma viagem como essa, né? Não deve ser não deve ser um futuro tão longe assim, talvez algumas dezenas de anos aí. Beleza, pessoal? Falando disso, então, a gente começa a falar das fases da Lua. O que significa de fato, então, essas fases da Lua, aquelas imagenzinhas de calendário que a gente falou aí. A Lua não tem luz própria, beleza? Então ela, né, reflete a luz do Sol. A gente sabe disso já, aprendemos isso lá no sexto ano. E por isso a gente pode vê-la, reflexo da luz do Sol. Conforme a Lua percorre seu trajeto ao redor da Terra, a face voltada para a Terra pode ficar mais ou menos iluminada. Por essa razão, quando a gente vê ela daqui da Terra, a Lua apresenta diversos aspectos ao longo do mês. Ela pode ser, né, todas aquelas fases da Lua que a gente chama, né? Minguante, crescente, Lua cheia, aquela coisa toda. Então aqui tem uma imagem representando, né, a movimentação da Lua, né, ao redor da Terra. E aí a gente vai falar especificamente aqui de como esse tipo de iluminação, o que representa isso. Então olha só, aqui, infelizmente a gente está nessa quarentena maluca, né, cada um na sua casa aí, mas se vocês quiserem pegar um momento, chama o pai e a mãe aí, dá para fazer esse experimento, é bem bacana, tá? Olha só como que fica fácil de entender nessa situação. Ó, vamos construir então um novo modelo tridimensional usando uma bola. Pode ser qualquer coisa, uma bola de futebol, um ovo, pode ser qualquer coisa do tipo. Então o que a gente faz? Deixa a sala escura, né? Vamos usar uma base para isso. Então ele fala que se fosse uma bola de isopor, né? A gente colocar um lápis ou uma base para segurar e ficar vendo ela livre ali. E alguém com uma lanterna, um foco de luz, né? Que seria a representação do Sol aí. Então um vai acender o Sol em direção à Lua. E o que a gente vai mudar é a posição da pessoa que está segurando essa bola, que está representando quem? O planeta. Então o ponto de vista da Lua é o ponto de vista, né, da pessoa ali, é o ponto de vista que seria o planeta. Então você em relação à Lua é o planeta em relação à Lua. Beleza? A Terra, né? Então olha só, a gente pode se posicionar de várias formas diferentes em relação a bola, né? A pessoa da luz não muda, tá vendo? A direção. Mas a pessoa que está segurando a bolinha, que representa a lua, essa pessoa está girando em torno da bola, reparem. Tá vendo? Ela girou em volta da bolinha. O que significa isso? Significa que cada ponto de vista que você tem da bolinha é um ponto de vista das fases da lua. Por exemplo, quem está olhando aqui, ó, tá vendo a lua completamente escura, tá de frente com a parte escura da lua. Quem está nessa posição aqui está vendo a lua completamente iluminada, né? Que seria uma lua cheia aqui. E quem está vendo a lua metade clara e metade escura, estando de frente para ela, igual nós estamos, né, olhando para a tela aqui, a gente tem uma lua, né, um meio aqui, né, ou é meio crescente ou meio minguante, depende da posição que ela está. Como que eu sei qual que é qual? A gente vai falar disso aqui para frente. Então olha só. A Lua apresenta diversas fases, sendo que 4 delas são as mais conhecidas e consideradas as principais. Lua nova, ou seja, quando eu não estou enxergando praticamente nada de luz nela. Depois eu pulo para quarto crescente. Quarto crescente seria o quê? Quando é metade dela iluminada e metade escura. Eu tenho a lua cheia, completamente iluminada, e tenho o quarto minguante, que é quando metade dela está iluminada também e outra metade escura, porém, tá vendo que trocou a posição do lado? Então, uma coisa seria eu ver a lua de frente para ela aqui. Outra é se essa personagem estivesse lá no fundo olhando de frente para a gente na tela. Ele estaria enxergando o lado contrário da lua lá, né? Então eu tenho 4 pontos de observação ao redor da Terra. E aí eu tenho outras fases que estão entre esses períodos. Então imagina que eu estou falando aqui de uma bola, que é a Lua, dividida em 4 partes. Risco um X em cima dela.
eu tenho 4 pontos de vista, mas eu existo mais 4 pontos de vista nas diagonais dela. Então eu tenho esse ponto específico, que eu estou sinalizando aqui com o mouse, que é um meio termo entre lua nova e quarto crescente. Eu tenho um meio termo entre quarto crescente e lua cheia, que é esse aqui. E tenho um meio termo entre lua cheia e quarto minguante, que é esse. E tenho mais um termo entre o quarto minguante e ela virar uma lua nova de novo, que é esse aqui. Então, ó, tá vendo? Aqui eu fecho o ciclo, voltei. Quanto tempo leva para acontecer isso aqui? Exatamente, não vale voltar. Exatamente, 27 dias e algumas horas, né? 8 horas aí. Beleza, pessoal? Eu sei que você pausou o vídeo, voltou, tentou achar o tempo, se perdeu tempo, agora voltou aqui, agora tá rindo porque eu sei o que você fez. Não tem problema, vamos continuar. A porção, e parabéns também para você que lembrou do período, beleza? Então olha só, a porção iluminada da Lua, que é vista em cada fase, decorre do seu movimento de translação ao redor da Terra e da posição dela em relação ao Sol e à Terra. Pessoal, enquanto a Lua está girando ao redor da Terra, vale lembrar que tudo isso está girando em torno do Sol ao mesmo tempo, né? Mas que isso gira como um sistema único em volta do Sol. O Sol não se move. Beleza? Quer dizer, ele se move, mas não aqui para esse foco aqui. Vamos lá. Antes de examinar as fases da Lua, é importante compreender que o plano de órbita lunar é inclinado em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. A inclinação é de cerca de 5 graus. Ou seja, eu não tenho uma coisa em linha reta, linear, perfeita, né? Quando isso acontece, quando fica, porque ela vai variando, enquanto ela está girando, ela está variando ali. Quando ela alinha, a gente tem fenômenos como eclipses, né? Então, se fosse perfeitamente alinhado, a gente ia ter eclipse todo dia. Eclipse lunar, solar. Lunar, solar, 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 lunar, solar, beleza? Então, olha aqui, aqui tem uma representação disso, que tenta explicar isso, ó. Como se eu colocasse a Lua e a Terra num plano, em relação ao Sol, eu tenho ela tá inclinadinha aqui, tá vendo? O papelzinho tá inclinadinho aqui. É basicamente isso que ele tá tentando representar. Então olha aqui, ó, na figura 5.24, no texto da página seguinte, as fases da Lua durante sua trajetória ao redor da Terra. Ou seja, tem a Terra, que está girando, né, em torno do Sol, tem a Lua girando em torno da Terra. E ao mesmo tempo que a Lua está girando em torno de si mesma, a Terra também está girando em torno de si mesma. Fazendo aqui na Terra os períodos de dia, e ao longo disso aqui leva um ano. Então, isso aqui leva um mês para ela girar em torno dela e um mês para ela girar em torno da Terra ao mesmo tempo. Então, ela está girando a mesma velocidade. Então, olha só. Quando o Sol ilumina a Lua, do ponto de vista que eu consigo enxergar o Sol iluminando a Lua, eu estou enxergando uma Lua cheia, Lua iluminada aqui, ó. Quando essa Lua está nessa posição, eu enxergo metade dela iluminada e metade dela escura. Então, eu tenho um quarto minguante. Por que minguante? Alguém já usou o hábito de falar a palavra tá minguando? Mingou, né? O que é minguando? Acabando, tá fraco, né? Tá acabando, tá finalizando, tá terminando, tá minguando. Ou seja, esse quarto minguante é que ela tá sumindo aqui, né? Então significa que eu sei diferenciar um quarto minguante de um quarto crescente de acordo com os dias que se seguem. Se eu vim de uma lua cheia, é óbvio que ela vai começar a escurecer, então ela vai minguar para o escuro, para ficar preta. Então, quarto minguante, ele vai seguir em direção à volta aqui completa até chegar nessa posição onde o Sol vai iluminar toda a superfície que eu não enxergo daqui. Então eu tenho uma lua inteira escura. Aqui eu tenho uma lua nova. Por que é lua nova e não morta? Porque ninguém quer matar a lua, né? A gente gosta de usar palavras boas. Então a gente não sabe que aqui vai dar origem a uma lua nova de novo, um ciclo novo. Então a gente chama de lua nova. Mas nada mais é do que o fim desse giro e ela apaga-se por completo. Então, né, a gente tem a lua nova nesse processo. Quando a lua nova continua o seu giro, ela vai chegar numa fase que metade vai estar iluminada e metade vai estar escura do ponto de vista nosso aqui. Na representação aqui até do desenho tá engraçadinho porque a gente tá aqui, né? A gente tá exatamente aqui, ó, na América do Sul, né? Mais precisamente em Taubaté, Texas, estado de State of São Paulo, Brasil, né? De frente para a Lua. O meu cursinho online de inglês aí tá funcionando. Então, ó, tô de frente para a Lua, enxergando, né? Metade aqui da Lua iluminada e metade dela escura.
Então eu tenho e eu sei que que eu acabei de vir da lua nova, então eu sei que eu estou indo para minha lua cheia. E quando eu falo estou vindo de uma lua nova, estou falando de um ciclo de quantos dias aqui, pessoal? Pensa no seguinte, não são 27 dias? Se são 27 dias, eu posso considerar que é quase um mês, né? Um mês, 28 dias, não são 4 semanas? 4 semanas, cada semana 7 dias, né? Então se a Marcela, né, não tiver aí para me corrigir, 7, 7, 14, 14, 14 com 28, certo? Então cada período de transição desse leva-se em torno de uma semana. Então a gente fala aí que leva uma semana para sair de uma fase dessa para outra. E nesse meio termo aqui a gente tem 3 dias e meio, que é a fase intermediária das fases, das 4 principais fases. Então eu sei que do quarto crescente, em uma semana eu vou estar chegando na lua cheia, beleza, pessoal? Muito simples essa movimentação aqui, né? É lógico que a gente está vendo nessas imagens, é tudo muito pouco palpável, né? Pouco visual isso aqui. Mas o bom da quarentena, a gente tem que ver o lado positivo das coisas, né? O lado bom da quarentena é que eu consigo adicionar vídeos para vocês aqui de forma muito prática e vocês vão acessar esse material tudo junto. Então eu vou procurar no YouTube aqui bons vídeos de bons professores para ilustrar isso aqui, né, da melhor forma possível e vou anexar aí na sua aula, beleza? Então, ó, aqui ele vai trazer o resumo disso que a gente acabou de falar, né? Então vamos lá, ó. Veja que no momento 1, né? Ó, aqui ele coloca 1, então a gente está começando da lua nova, hein? Lua nova é a lua escura pra gente, lua morta, lua nova, né? Tadinho da lua. Então vamos lá. Veja que no momento 1 a lua ocupa uma posição em que sua metade iluminada fica de frente para o sol e de costas para a terra. Então a lua está entre o sol e a terra, mas não necessariamente alinhada. Essa é a observação, porque se estiver alinhada a gente vai ter um eclipse. A gente vai falar disso mais para frente. Essa é a fase da lua nova e nela não é possível ver a lua no céu. A gente vê, quando vê, é um fiozinho muito de leve ali, muito delicado. À medida que a lua segue sua trajetória, a posição dela muda em relação à Terra e ao Sol e começamos a ver a parte da região iluminada. Cerca de 7 dias depois da lua nova, como a gente falou, né, pessoal? Ou seja, 7 dias já está naquele primeiro quarto ali, né? Aqui, ó. E o Sol e a Terra ocupam posições tais que entre eles e que se forma um ângulo de quase 90 graus, cerca de 90 graus, né? Nessa posição, a face da Lua, que é vista da Terra, está metade iluminada e metade escura. Então a gente está chamando de quarto crescente. Por que crescente? Porque a gente veio de uma lua escura, de uma lua nova, e a próxima fase é uma lua cheia. Então a Lua vai continuar a trajetória até a região visível iluminada vai aumentando, até que a Lua fique em posição quase oposta ao Sol em relação à Terra. No momento 3 da figura, né, que é nessa posição aqui, de lua cheia. Então, ó, nessa posição, apenas metade da face da Lua é vista da Terra iluminada. Essa fase é o quarto... Não, depois, né? Eu pulei aqui, desculpa. A seguir, enquanto a Lua continua sua órbita, parte iluminada visível vai diminuindo. Ou seja, eu fui entrando na frente da luz e depois fui saindo da luz, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Cerca de 7 dias depois da lua cheia, chega o momento que novamente a lua forma um ângulo de 90, só que agora lá do outro lado, né? Então eu tenho metade iluminada do meu lado esquerdo agora aqui, não do meu lado direito como era na crescente. Então agora eu tenho um quarto minguante, beleza? Porque a região iluminada está diminuindo, minguando aí, ó. Ele falando aqui o que eu acabei de falar para vocês lá em cima. A Lua prossegue sua trajetória e após cerca de 7 dias, o quarto minguante, temos outra vez a Lua nova e começa tudo de novo. O ciclo das fases de Lua leva mais ou menos um mês, 29,53 dias em média. Esse ciclo foi usado para marcar o tempo e serviu de base para a elaboração de calendários por vários povos. Foi a partir do ciclo lunar que surgiu o mês, atualmente com cerca de 30 dias. Então, para você que não entende por que um ano é separado em meses, agora você já sabe. Além de determinar a contagem do tempo, conhecer as fases da Lua pode ser importante para determinadas atividades, como pesca e surf, já que a fase da Lua afeta a intensidade das marés. Pessoal, você deve estar pensando agora, professor, mas se a Lua gira cerca do mesmo tempo sempre, por que eu tenho um mês com 30 dias, mês com 28, tem mês que tem 29 do ano bissexto, né? Aquela zona, dia 31... Para tentar igualar isso aí, pessoal, porque repare, são 29,53 dias, não são 30 dias precisos. Então eu jogo esse meio dia que sobrou por um mês e
pego o que eu joguei do outro mês pro outro. Então, num mês falta meio, 29, no outro dia sobra, tem 30. E aí eu vou tirando essas médias para tentar organizar um pouco. Beleza? A mesma coisa acontece com o ano bissexto, né? Porque o planeta não gira 365 dias cravados, com hora cravada em torno do Sol. Tem uma sobrinha de 6 horas. Então essa sobrinha a gente adia ela 4 anos. Eu adio 6 horas desse ano, 6 horas do ano que vem, 6 horas do outro ano, 6 horas do outro ano. 4 vezes 6, né? 24 horas aí, ó, já tá, a conta tá funcionando. Então 24 horas é um dia. Então eu jogo esse um dia a mais no ano bissexto. E ponho em qual mês? No mês mais curto que eu tenho lá para ficar uma coisa mais equilibrada. Então, né, eu tenho o mês de fevereiro lá com 29 dias, né? Beleza, pessoal? Aqui ele fala, note que apesar da Lua demorar cerca de 27 dias para dar a volta completa ao redor da Terra, o ciclo das fases da Lua leva mais tempo. Essa diferença ocorre porque as fases da Lua não dependem apenas dos movimentos lunares, elas resultam do alinhamento do Sol, da Terra e da Lua. Ou seja, nessa coisa toda do planeta estar numa posição, a Lua em outra, o Sol, aquela coisa toda, ele não ilumina 100% perfeito do ângulo de vista exato, né, para a Lua que a gente tem aqui. Então pode dar umas leves variadas aí. A questão agora é a seguinte, ó, ele traz aqui pra gente que afeta a maré. A questão é como, né? Como a gente afeta a maré através da Lua? Para quem é meu aluno aí, né, já sabe que a resposta para isso é força gravitacional. A gente já falou disso em sala, eu vou repetir agora. A força gravitacional exercida da Lua sobre a água da superfície terrestre atrai essa água de uma forma, vou tentar achar um vídeo no YouTube disso, que é meio difícil de visualizar também, que é o seguinte, eu tenho a força gravitacional, a gente já aprendeu sobre isso. O que é força gravitacional? É a força exercida entre dois corpos, não importa, né, o tamanho desses corpos. Então até o mouse do meu computador exerce função, né, exerce atração com o celular, por exemplo. Porém, as forças de atração entre eles é insignificante em relação à força exercida pelo planeta Terra nos dois objetos ao mesmo tempo. Então, ambos estão sendo atraídos pela Terra. Então, eu preciso de corpos que têm massa muito grande para a gente sentir essa força gravitacional. Então, a gente está falando de algo do tamanho de um planeta, igual a Terra. E a gente já sabe agora que a Lua também é um tanto quanto grande. Então, a gente tem a Terra e a Lua exercendo forças gravitacionais entre si. Então, tudo que está suspenso na superfície terrestre, como a água, que é maleável, sofre, né? Sofre alterações dessa força gravitacional da Lua. E ao mesmo tempo eu tenho o Sol do outro lado. Então o que acontece? O movimento da Terra, né, girando, mudando a posição em relação ao Sol e mudando a posição em relação à Lua ao mesmo tempo, o que eu tenho? Eu tenho Sol e Lua exercendo forças atrativas da água da superfície da Terra. Então imagine que a minha mão está representando aqui a água distribuída na superfície terrestre. Se eu tenho Sol e Lua nas extremidades, eu tenho uma força de atração que vai puxar essa água para as extremidades. Então eu tenho maré baixa em certas regiões e tenho marés altas em outras. Como o globo vai girando e a posição do Sol vai mudando em relação à posição do globo e da Lua também, essa força de atração continua na mesma posição, mas você está mudando de posição. Então eu tenho oscilações de marés, né, de acordo com as forças gravitacionais. Vou tentar encontrar um vídeo melhor disso aí. Então a gente tem maré alta e maré baixa oscilando de acordo com as posições em que nós estamos em relação aos astros, beleza? Então, show de bola isso aí, entendido, vamos seguir. Então a gente tem aqui eclipses, a gente vai deixar para outro vídeo, mas vamos terminar aqui em mitos e estações do céu Tupi-Guarani. Uma conexão aí, né, do assunto com o nosso dia a dia. Então, olha só, a observação do céu sempre esteve na base do conhecimento de todas as sociedades do passado, submetidas em conjunto e desdobramento cíclico de fenômenos como o dia e a noite, as fases da luz e estações do ano. Os indígenas há muito perceberam que as atividades de caça, pesca, coleta e lavoura estão sujeitas a flutuações sazonais, ou seja, variações, né? E procuraram desvendar os fascinantes mecanismos que regem esses processos cósmicos, para utilizá-los em favor da sobrevivência da comunidade. Diferentes entre si, os grupos indígenas tiveram em comum a necessidade de sistematizar o acesso a um rico e variado ecossistema, de que sempre se considera parte. Ou seja, sistematizar é organizar, né, entender melhor como isso funciona.
Mas não bastava saber onde e como obter alimentos. Era preciso definir também a época apropriada para cada uma das atividades. Esse calendário era obtido pela leitura do céu. Há registros escritos sobre a ligação com os astros desde a chegada dos europeus ao Brasil, mas é possível que se utilizassem desse conhecimento desde que deixaram de ser nômades. Ou seja, a gente sabe dos registros desde quando houve a colonização portuguesa, porque começou a se ter registro, né? Os portugueses já tinham mais registro de o povo indígena naquela época, era, né, tecnologicamente 1000 anos atrás dos povos, né, portugueses aí. Então, provavelmente eles já usavam isso, mas não se tem registro disso. É evidente, no tanto, que nem todos os grupos indígenas, mesmo de uma única etnia, atribuem idêntico significado a determinado fenômeno astronômico específico. E a razão disso está no fato de cada grupo ter sua própria estratégia de sobrevivência. Além disso, considerando que não dependem de maneira uniforme de suas moradias, caça, pesca ou de trabalhos agrícolas, as constelações sazonais, por exemplo, oferecem aos distintos povos uma enorme diversidade de interpretação. Veja um exemplo da constelação sazonal dos Tupis-Guaranis, na figura 5.26. Então é essa imagem aqui, ó. O homem velho, Tuiai, né? Tuiai, sei lá, não sei pronunciar isso aqui não. Fico devendo essa. Relacionado com a cultura de diversos povos da etnia Tupi-Guarani. Ele marca o verão para os povos do sul do Brasil e o início da estação das chuvas para os povos do norte. Por quê? Porque eu tenho, né, pontos de vista diferentes da constelação, né? Eu estou falando do norte e do sul. Então, cada um enxerga isso aqui em uma determinada época do ano, né? Porque muda a posição do globo lá, o grau de inclinação, né? Então, olha só. Astronomia e biodiversidade. Os indígenas são profundos conhecedores do seu ambiente, plantas e animais, nomeando as várias espécies. Os tupis guaranis, por exemplo, associam as estações do ano e as fases da lua com o clima, a fauna e a flora da região que vive. Para eles, cada elemento da natureza tem um espírito protetor. As ervas medicinais são preparadas obedecendo a um calendário anual bem rigoroso. Os tupi-guaranis, em virtude da longa prática de observação da lua, conhecem e utilizam suas fases na caça, no plantio e no corte de madeira. Os guaranis que atualmente habitam o litoral também conhecem a relação das fases da lua com as marés. Além disso, associam a lua e as marés às estações do ano, observação dos astros e dos ventos, para a pesca artesanal. O sol e os pontos cardeais. Os tupis guaranis determinam o meio-dia solar, os pontos cardeais, estações do ano, utilizando o relógio solar vertical, ou gnomon, que na língua tupi antiga, por exemplo, chamava-se, nossa senhora, vamos lá, Quaracirangaba. Quaracirangaba. Bom, fica aí, né, o desafio para você ler isso aqui de forma correta. Ele é constituído de uma haste cravada verticalmente em um terreno horizontal, ou seja, né, a gente falou de um relógio vertical, então é óbvio que ele tem que ser cravado num terreno horizontal, da qual se observa a sombra projetada pelo Sol, ou seja, a sombra que essa haste vai fazer no chão, de acordo com a posição do Sol. Então, aponta para um ponto mais alto do céu chamado zênite. O relógio solar vertical foi utilizado também no Egito, China, Grécia e em diversas outras partes do mundo. Pessoal, uma coisa muito importante desse texto aqui é perceber que a caça, a pesca, o plantio não depende da ação da Lua em relação à Terra, mas sim da fase da Lua, porque determinado ano, determinada posição ou local que ela está, é possível ver. Então, certas características só são identificadas em certas épocas do ano exatas. Épocas do ano distintas que apresentam climas, chuva, temperatura específicas daquela época. Por isso, planta-se naquela época e não por causa da lua em si, entendem? É uma tradução, né, é uma utilização da lua aí indireta e das suas características aí. Beleza, pessoal? Espero que dê para entender isso aí. Próxima aula a gente vai falar de eclipses e correção das atividades. Então eu vou fazer num vídeo só a explicação dos eclipses e a correção dessas atividades. Então essas atividades vão ficar agora de tarefa, né? Você vai fazer no seu caderno, o professor vai avistar isso quando voltar às aulas presenciais e no próximo vídeo aula a gente vai corrigir essas atividades. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, até a próxima e fui. Detalhe, antes de eu ir, só queria fazer uma observação da iluminação hoje desse vídeo, né? É um dia de chuva, então tá a minha casa um pouco escura, pouco iluminada.
E eu tentei compensar isso com luz. Eu acho que o vídeo ficou bem escuro no começo e agora tá mais escuro ainda por causa do horário. Agora são 6 e pouquinho, então tá bem escuro. Peço desculpas, não me organizei quanto a isso, não imaginei que ia ficar tão escuro, mas na próxima aula eu corrijo isso aí. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Fui!